Olá, sejam todos bem-vindos ao PodGi, o podcast que dá voz a quem quer ser ouvido. Meu nome é Girley Marconi, mulher negra, mãe, esposa, ativista, trabalho na Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Atualmente estou na Patrulha Maria da Penha. E o tema que vamos falar hoje é um tema muito importante e urgente: violência doméstica. Enquanto você está me ouvindo, uma mulher está sendo agredida aqui no Brasil. Agosto é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, 19 anos da Lei Maria da Penha. Eu vou entrar aqui na minha página e colocar a foto dela, Maria da Penha Maia Fernandes, para vocês reconhecerem essa mulher, que é um símbolo de luta e que trouxe a história de luta das mulheres brasileiras. E a nossa luta, né? A voz da mulher brasileira que não pode se calar. E para trazer esse tema de extrema importância, estamos aqui com os dois convidados incríveis, doutora Patrícia de Mariane Buldo, delegada da Polícia Civil, 24 anos na função, há 9 anos à frente na Delegacia de Defesa da Mulher. Seja bem-vinda. Estamos aqui também com o professor José Romero, professor, psicanalista, historiador, uma bagagem imensa e hoje atuando na frente do PROS Orientação... Ai, meu Deus. Educação Técnica. PROS Educação Técnica. Sejam bem-vindos. Já que nós conhecemos o currículo de ambos, vamos falar agora desse tema tão importante para que ele se apresente um pouquinho da sua história. Doutora, na DDM, na sua atuação na frente da DDM, fala para nós um pouquinho do seu trabalho. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, estou contente de estar aqui no seu primeiro programa, desejo bastante sucesso, que venham muitos, né? Ainda mais aqui junto com, eu falo professor José Romero, mas a gente se conhece há muitos anos. Ele já trabalhava na área da educação e eu ainda sonhava em ser delegado, você lembra? Vou chamar até de Zé, não tem nem como ele chamar de doutor, eu fui madrinha de casamento dele, a gente nem vai até dispensar essa formalidade, né, Zé? Então é um prazer estar aqui hoje, porque a violência doméstica, na minha opinião, a cultura machista é que faz com que ainda esses números são elevados. Então trabalhar na área da educação, que acho que é onde nasce ali a cultura nossa machista, junto com a repressão que vem aqui no meu caso, é um casamento interessante aqui da gente conversar. Então, sobre a minha atuação. A Polícia Civil, ela trabalha com a investigação de crimes, né? Então, chegada a notícia de um crime, a Polícia Civil faz a investigação, coleta provas e apresenta ao Ministério Público que, com base nessas provas, ele faz a denúncia. Porém, a Delegacia de Defesa da Mulher tem uma outra pegada, vamos chamar assim de uma maneira mais informal, que é o acolhimento das vítimas. Porque a violência doméstica não é como se alguém te roubou. Aquilo não mexe com patrimônio, quis dizer. Aquilo do trabalho mexe com toda uma família, toda uma estrutura, que foi um sonho, às vezes, de um casamento, e aquilo vem ruindo e a vítima chega ali muito sensibilizada. São muitas agressões, muitas vezes até que ela tenha coragem de nos procurar. Então, a gente, ali, assim como qualquer área da Polícia Civil, nós recebemos as denúncias, ali trazidas pela vítima, por terceiro ou pela Polícia Militar, instauramos o inquérito policial, a gente faz a coleta de prova, que na violência doméstica nem sempre é fácil, uma vez que ocorre em 4 paredes, muitas vezes dentro do ambiente doméstico. Se for o caso, pedimos a prisão do agressor ou a prisão em flagrante, como muitas vezes a guarda nos traz, e encaminhamos ao Ministério Público e em seguida ao Judiciário para a repressão da violência doméstica. Professor, e como surgiu essa vontade de atuar no emocional da mulher na violência doméstica, diante do seu currículo, né? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, a minha experiência na educação, Gil, é uma experiência muito longa, né? A Patrícia estava lembrando aqui, e eu comecei como professor e fui me construindo com essa experiência, assumindo desafios dentro do ambiente escolar. E um desses desafios, né, que me trouxe a buscar uma formação, né, que me desse suporte para fazer atendimento a crianças e adolescentes, veio de experiências com crianças e adolescentes, né, que chegavam na escola muito entristecidas, vítimas, né, de violência doméstica, porque as crianças padecem muito, né? A mulher, obviamente, vive
a violência, seja ela psicológica, seja ela física, mas as crianças vivem essa violência na mesma dimensão que a mãe vive. E a escola, exatamente. E a escola é um ambiente acolhedor, ele tem que ser acolhedor. E é ali que ela chora, é ali que ela conta para a amiguinha Desabafa, o que né? viu em Não casa. conta pra ninguém, às vezes. Conta ali. Para a amiguinha. E muitas vezes a amiguinha que traz para nós escola. Né? E eu, na gestão de escolas, fui buscando entender isso melhor, fui estudando, fui percebendo, né, que crianças que tinham um bom desenvolvimento, um bom desempenho escolar, eram crianças que também tinham uma vida sadia em casa. Né? Onde a relação parental era uma relação sadia que suportava emocionalmente essas crianças. Então, comecei a trazer para a escola os pais, para eu poder entender o que estava acontecendo, e vivi todas as experiências nesse sentido. Mães que se negavam a ir com medo de uma exposição, outras que iam, né, para poder, enfim, expor o problema, e muitas vezes pais que não iam, e os poucos que iam, eu pude observar também que, de certa maneira, curiosamente, eles reproduziam em casa aquilo que eles, enquanto criança, também tiveram em suas casas. Interessante, né? Aí você vê a criança, então, ela às vezes não tem como ir na delegacia e a mãe não vai. Então ela faz o quê? Ela desabafa com uma amiguinha. Ela desabafa. Você vê que a violência acontece no âmbito doméstico, mas afeta toda uma sociedade ali. É uma cadeia, né? A gente percebe que é uma cadeia e a escola acaba sendo esse anteparo. Primeiro filtro. Exatamente. E por isso nós... É o primeiro acolhimento, na primeiro verdade. acolhimento. Sim, da criança. Da criança. Do ser humano. Do ser humano, né? Do ser humano. E nós, né, educadores que buscamos o nosso trabalho ter uma ação de fato educadora, não apenas de ensinar os conteúdos, né, nós nos preparamos para fazer essa acolhida, para fazer encaminhamentos, dando suporte emocional a essas crianças. Eu queria fazer uma pergunta até para o Zé Romero aqui nessa questão. A gente vê que lá na delegacia, a gente observa que as mulheres ali na sala de espera conversam entre si, e quando são os homens, eles não falam. Não falam de emoções. Não falam de futebol, falam de tudo, menos do que ele está passando na casa dele, que sofrem também muitas vezes. Isso. E tem diferença isso nessas... Os meninos falam menos? Tem, muito. Os meninos agem dessa mesma forma. Porque, na verdade, eles reproduzem na vida social deles o que eles vivem em casa, gente. E o que você percebe naquele menino escola diferente? É reflexo. A escola é reflexo, é espelho daquilo que ele vive em casa. Conhecendo a criança, a gente conhece exatamente qual é a dinâmica da família daquela criança. Não tem como fugir disso. Mas com tantos anos de experiência, já ali percebe. Exatamente. E os meninos agem como os pais. Eles também não querem falar. Eu tive um único caso, um único. As meninas falam mais. As meninas falam mais. Eu tive um único fica caso... Quietinho. Ele fica quietinho. Sim. Mas muda o comportamento? Fala, você desculpa. Eu tive um único caso em que um adolescente dando muito problema, sendo encaminhado direto ao serviço de orientação, né, junto da psicopedagoga, e ela trouxe a mim e falou assim, olha, não tem jeito, nós vamos ter que suspender... 13, 14 anos. Trouxe para mim um problema. Ele tinha 13, 14 anos? Isso. Aí o que eu fiz? Eu abracei o problema. Falei, deixa eu falar com o menino para entender o que está acontecendo. Né? E eu consegui, talvez pela minha figura masculina, acolher. Ele chorou e falou o que estava acontecendo em casa, que era da relação do pai com a madrasta. Já era, então, o segundo relacionamento onde se reproduzia a mesma violência que ele já havia visto com a mãe, estava vendo também com a madrasta. E ele se revoltava, né? E qual que era o escape emocional? Ser um aluno ruim nas notas, ruim no relacionamento. Como você disse. Exato. De agressividade que ele estava vendo, ele acabou reproduzindo ali. Isso, reproduzindo. O senhor acredita que temos que tratar nossas crianças, então, temos a base que de tudo? tratar as nossas crianças, temos que fortalecê-las, né, no emocional, para que elas possam conviver com essa realidade que não vou dizer que é imutável, né, porque não existe realidade imutável, mas é uma realidade estrutural que nós temos, que está diretamente relacionada com o machismo, né, o que vai, obviamente, dificultar um resultado rápido. Então, eu entendo que a melhor ação
é fortalecer emocionalmente as nossas crianças e a escola tem esse papel Você vê que fundamental. antigamente essa criança, esse menino era o quê? O garoto problema. Ninguém acolhia, achava que o problema era com ele. Você vê que está vendo essa mudança, de um outro olhar. Né? É visto sempre como problema, né? Muda ele de escola, ele é convidado a se retirar, como diziam, né? Porque é um menino que é um problema. Mas não é que ele é um problema, ele está sofrendo um problema e às vezes na imaturidade intelectual dele ainda é a forma que ele sabe agir. Sim. E ainda acrescido pelo machismo, o menino não está acostumado, não é orientado, não é ensinado a falar de emoções, ele reage assim. Ele passa a ser reativo. A menina ainda com mais fácil, porque é diferente. O menino, quando é criança, ele chora, já foi feito esse teste. Um quebra-cabeça, uma menina, outro menino. Ela não monta, ela chora, ela é acolhida. Ele chora, não pode chorar. Até aquele paradigma, né? Homem não chora. Mas às vezes nós estamos falando de um menino de 5 anos que está frustrado porque ele montou um brinquedo. Ele já é dito que ele não pode chorar. Ainda qual é o brinquedo da criança de sexo masculino? Ou é uma arma, ainda existe isso, ou é um carrinho, um caminhão. Qual é o brinquedo da menina? Boneca. Sim. Então os papéis começam a se definir logo ali na primeira infância. É verdade. E brinquedo Nas se coloca lá dentro brincadeiras. de casa. Nas brincadeiras. Não é brinquedo que ela... Por que você sai? Você sai de carro, você sai de moto. Panela, ainda existe panelinha, gente. Que dá. É a cultura, né? A cultura. Brinquedo que cultural. coloca a mulher É cultural. dentro de casa. Dentro de casa, é verdade. Conhecemos um pouquinho nossos convidados, né, a sua atuação em cada área, e vamos falar desse tema que, assim, para nós aqui no Brasil, eu acredito que a nível mundial também, a Lei Maria da Penha tem uma força muito grande, 19 anos, né? A Maria da Penha Maia Fernandes desbravou, né? E trouxe com o reconhecimento da lei 5 tipos de violência. Doutora Patrícia, conta para nós aí os 5 tipos de forma simples, descontraído, né? Para o pessoal falar de violência vai ser muito descontraído, né? Mais simples possível, para que as pessoas reconheçam elas, os 5 tipos de violência, e qual os casos mais frequentes dentro da DDM. A violência física é aquela mais comum, não é mais comum, que deixa marca visível, né? Todas deixam marcas, só que a física é visível. Sim. A psicológica, que hoje tem até o crime da violência psicológica, que a violência psicológica pode durar anos e causar danos psicológicos, né? Ela precisa de tratamento eterno. A violência moral, que é a de ameaça, onde humilha, ofende, calunia a vítima. A violência sexual, que é forçar a fazer sexo ou alguma forma sexual que ela não aprove, ele obriga ela a fazer. A violência patrimonial, quantos nós falamos já? Então, a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Que é quando ele avança no patrimônio da vítima, ou até mesmo não permite que ela trabalhe, que aí ela fica completamente dependente. Muitas mulheres não denunciam porque não tem como subsistir. Ela é totalmente dependente financeira dele. Ele nunca permitiu que ela trabalhasse fora de casa. E na DDM, qual é todos os tipos? Quais os crimes? Os mais comuns são a da violência moral, a ameaça. Mas se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Se caso você me deixe, eu vou fazer toda sorte de agressão. Eu vou te matar, né? Sim. Esse é o número 1 mesmo. E a física? A física porque é visível, né? Mais fácil de visualizar, né? Disse, mas a física é mais fácil de identificar, vamos dizer assim, né? Exatamente. A violência patrimonial até pouco tempo era um tabu, porque ninguém sabia que era, né, doutora? As pessoas, era mais difícil se identificar ela, né? Sempre existiu, né? Claro. Sempre existiu. Até era pior, porque antigamente quando se casava já era regime de comunhão total de bens. Ainda que ela tivesse uma herança da família, já se comunicava e ele se vendia, porque ela não tinha palavra ali para dizer alguma coisa, para dizer o que ela queria. Então já vem mudando esse cenário com o tempo, mas sempre deixou, mas ela não era criminalizada. Eu até entendo que, em nível de legislação, nós avançamos muito. Uhum. Né? O tratamento... Maria da Penha, nossa. Maria da Penha é o maior exemplo disso, mas todo o encaminhamento, né? Na experiência jurídica desse país, leva a mulher a ganhar mais respeito. Hoje ela não precisa nem ter o nome do marido, ela pode ter o seu nome de solteira, sim, mesmo casada. Ou então antes, o nome dela, hoje. Antes parecia que estava passando de papel, né? E isso dá um certo poder ao marido. Tanto que o casamento, era muito bonita a cerimônia, mas o pai levava... O pai levava e entregava, e de certa forma ainda tem esse simbolismo, ele entrega
ao noivo, que vai ser então o marido, e Mas ele vamos agora assina um comprometer. papel, ele assina um papel assumindo posse daquele bem que está sendo passado para ele. E aí E põe o o nome pai, dele. não, e o pai, às vezes, poeticamente, ainda fala o seguinte: eu estou te entregando a minha maior joia, É. o meu maior tesouro. Olha a maneira como isso é tratado. Objetificação. Né? Quando você vende um carro, passa com o seu nome. Então ali passava para o nome dele. E passava para o nome dele. Hoje ela pode manter o nome solteiro, pode adotar o nome do marido. É uma escolha. E ele pode adotar o dela hoje também. Sim. Agora, continua, né, no simbólico coletivo, e aí que entra a psicanálise, que eu acho que isso é muito importante, no simbólico coletivo da sociedade machista, né, o marido, ele entende que ele está assumindo uma responsabilidade legal em cartório ou no altar de uma igreja, seja qual for essa igreja, né, assumindo uma responsabilidade que é de condutor, né, desse relacionamento familiar que existe. E ainda se vestir de branco para mostrar a pureza. Como se a mulher fez sexo não é pura mais. Sim. Tipo, entre aspas, né? E isso tipo, 0 quilômetro, né? eu já entendo que aí começa um traço de violência. Claro. Aí começa uma cerimônia linda. Linda, linda. Né? Uma cerimônia Nem tem nada linda. contra, mas se você olhar a origem disso, é totalmente machista, completamente. Totalmente. Professor, na apresentação, o senhor, até a doutora perguntou, as crianças, os meninos falam menos e as mulheres falam mais. Falam mais. Diante dos 5 tipos de violência, por que o silêncio? Como que isso, esse trauma na mente da mulher? O que o senhor fala para nós sobre isso? Porque a violência psicológica, essa que atua mesmo no campo psíquico, ela trabalha na desconstrução do ser. Né? Porque nós somos um ser, né? Eu carrego comigo um ser e sou conhecido por ele. Né? O Zé Romero, quem me conhece, sabe quem eu sou. Eu sou um ser construído. Né? Toda pessoa é uma construção na sua existência. Né? A violência psíquica, psicológica, ela atua desconstruindo esse ser. Então, a prática da violência leva, estamos falando aqui, o parceiro, o marido, o companheiro, né, a começar a desprestigiar a mulher, leva anos, como você colocou bem, a desvalorizar, de tal forma que a pessoa vai perdendo a sua própria essência de ser. Ou ela começa a ser a própria reprodução do marido para sobreviver e não ter essa violência tão sistemática, ou ela tenta sobreviver à sua existência e aí que o problema se agrava mais. Porque quando ela ainda acaba aceitando essa condição de ser a mulher dele e fazer exatamente o que ele quer que seja feito, ainda consegue, na sua desconstrução enquanto pessoa, sobreviver, digamos assim, escondida na áurea dele. Então, essa desconstrução é a maior forma de violência, porque chega em um determinado momento, e isso é fato, que essa mulher chega no espelho para se maquiar, ela não consegue se identificar ela mais perde como a sua pessoa. identidade. Ela perde a sua identidade. identidade. Essa é a maior forma de violência psíquica, porque se ela perde a sua identidade, ela perde a vontade de viver. Ela perde a vontade de ser. E ela às vezes não identifica, não percebe o que está acontecendo. Exatamente. Ela não percebe essa violência porque é aos poucos anos, muitas vezes. Ela não percebe, ela foi cedendo e, de certa maneira, ela se anula como pessoa, como ser, e assume o papel do marido. Dentro de um cenário, numa hora de proteção dele. Gente, o mais clássico disso é quando a criança fala para a mãe: ô mãe, eu posso sair e passear, ir na casa da avó? A mãe fala assim: pergunta seu pai. Vou ver com seu pai. Ou vou ver com seu pai. Pergunta seu pai ou vou ver com seu pai. Quando isso acontece, isso já é um passo dessa desconstrução, que ela não tem autonomia ou autoridade maternal
né, para falar para a filha, não, você não vai ou você vai. Né? Ela não se sente na autoridade de fazer isso porque ela foi desconstruída. E pode-se dizer que é cultural, isso veio de uma cultura, ou é a desconstrução mesmo? O senhor Veio dessa cultura machista, né? Isso está enraizado na Enraizado. cultura machista. Porque o homem, vocês lembram que até na legislação não muito longínqua, ele era o casal, a cabeça do casal. Cabeça do casal. E hoje essa mudança que vem tendo, que é para melhor, deixa muitas vezes a sociedade insegura, homens e mulheres. Mas falando ali da figura masculina, ele vê a mulher trabalhando, ela decidindo para onde ela vai, para onde ela vem, se ela quer ou não, ele fica inseguro, ele não vê que isso é bom para os dois, que ali é uma parceria. Ela não vai fazer. Então o que ele quer fazer? Mantê-las, entre aspas, não precisa pôr aspas não, é isso mesmo, sob controle. E para tanto ele faz essa desconstrução, porque aí ele mantém o controle. Não só dela, como de tudo. Então essa fase de mudança, ela deixa essa confusão, medo, porque antes a mulher não se separava, né? Agora ela pode deixá-lo. Então nesse medo de perder ali a esposa, ele faz o quê? Ele desconstrói. Não todos, tá? Os que têm essa cultura. Sim. E para manter ela, entre aspas, sob controle. E o primeiro trauma, professor? Como que identifica esse primeiro trauma? O primeiro trauma, ele vem dessa, digamos assim, dessa desconstrução e dessa anulação. A pessoa se anula, né? Ela se anula. E esse se anular, quando ela começa a não se perceber enquanto pessoa no espelho, ela também começa a se desperceber, né? Como ser indivíduo. Então, ela já não é mais também uma mulher alegre, ela é uma mulher que faz só o que o marido quer, ela não trabalha, ou se ela trabalha, ela não está bem, né, no próprio relacionamento com os colegas, porque aquilo traz muita aflição, porque ela chega cheia de problema, e ela começa a apresentar sintomas de uma depressão, né, levando anorexia ou levando, por exemplo, né, a um processo de autodestruição, dessa desconstrução, e começa a engordar. Ela passa a não ter mais autocuidado, né, muitas vezes. Mas que nem você perguntou ali, o primeiro trauma. Às vezes não tem um primeiro, porque começa aquela fase do amor, que ela se casa, decide que ela vai seguir a vida dela com aquele homem, então aquela fase do amor. Isso vai começar aos poucos. Às vezes uma palavra grosseira, fica triste, mas imperceptível. É aos poucos. Se perde esse encanto, né? Talvez o primeiro trauma que ela veja é uma primeira agressão física, que é a mais dolorosa, que ela vai ver no espelho, vai aquela marca. Mas já vem antes. Sim. E o silêncio, né? O silêncio isola e pode causar até a morte, né? O isolamento até a morte. Quadro depressivo, violento. Exatamente. E diante disso, nós falamos agora do caso da Juliana, um caso estarrecido, aquela mulher que foi estapeada dentro do elevador, eu acho que... Estapeada não, socada, né? Agredida, escorraçada dentro do elevador, vamos dizer assim, né? Socos. 61 socos ela recebeu. Nós vamos assistir aqui, o professor. Absurda, né? E graças a Deus, o silêncio ali não reinou. Sim. Porque o porteiro, vamos dizer assim, um ato heróico, o que todos nós deveríamos ter, né? O porteiro fez a denúncia, ele assistiu e chamou a polícia. Então nós vamos assistir aqui um pouquinho desse episódio desagradável, né? Desagradável. Tá vendo? E a gente percebe, né, é interessante isso, que ela é, assim como ele, né, então são um casal de classe média, está dentro do elevador de um prédio residencial, né, são jovens, e olha que coisa absurda, você vê que isso está instalado na sociedade. Dele é bem superior ali, né? E você desferir 60 socos, 61, né? Um absurdo total, né? Eles chamam de crime de ódio. Mas assim, e assim, nesse contexto, a gente fica estarrecido. Quem assistiu, eu tenho certeza que não vai esquecer tão cedo esse ato, né?
Na Mas delegacia, é estarrecedor é, mesmo, na né? delegacia, Quando quando vai acostumar. Nem eu, com tantos anos de experiência, não quero nunca me acostumar a assistir uma exatamente, cena e dessa não com pode naturalidade. normatizar, porque por que que a violência tem aumentado, vamos dizer assim? Então, Porque normatizou, acostumou, está acostumando, né? Então eu São creio perigo. que é perigoso porque as pessoas estão se acostumando com o errado. Isso, independente do que ela fez, não justifica. Ele se apoia para continuar socando ela não 61 é, vezes. Então infelizmente. é assim, Ainda acontece. estarrecedor. Até em ambiente público. Né? Ainda acontece, esse caso foi filmado, aqui em Ribeirão não é diferente, A maioria delegado. deles não são filmados. Né? E Acontece no muitos ambiente não são doméstico. filmados. Como que é o procedimento na DDM quando chega uma situação dessa, um caso Aí, a desse? primeira coisa que se faz é prestar socorro. Não faz primeiro o BO, você tem que socorrer a vítima. Em seguida faz o boletim de ocorrência, pede exame de corpo de delito, nesse caso, para a gente ver que tipo de lesão que é, porque conforme o tipo de lesão, a pena é maior para ele. Depois instaurado o inquérito, houve testemunhas, todo o procedimento do inquérito policial, mesma coisa como eu falei, encaminho. Aí se ela precisar de atendimento psicológico, medida protetiva, nesse caso eu acredito que tenha sido pedida, prisão, como foi pedido também aí, e atendimento social, caso ela precise, a gente dá todo ali apoio. E a resposta rápida de responsabilizar esse agressor. E esse caso aconteceu em Natal. Aqui em Ribeirão não estamos livres disso, né, Não, em doutora? nenhum lugar no Brasil. Né? Tem países que têm índices bem menores que o nosso. Como eu disse assim, antes da gente começar, a Argentina, que é nosso vizinho, é bem menos. O índice é bem menor. Você vê que não é uma coisa que nasce com a gente, que é genético. É cultural. É cultural. Cultural. E não tem espaço físico para delimitar isso, nem classe social, Sim. nem etnia. Sim. Nem etnia. Isso acontece com mulheres negras, mulheres brancas, crianças e adolescentes negros e brancos, classe média, classe menos favorecida, e a elite, que nunca aparece no cenário porque ela não quer se expor de maneira alguma. Vergonha que nós apontamos. Vergonha, né? Vergonha. Sim. Da alta sociedade, como é que ela vai assumir que o marido bate? Ela não quer nem entrar, né, da delegacia. Tem uma conhecida minha, tem uma condição financeira considerada boa, ele passa na delegacia para tomar um café, mas se alguém me vê entrando lá? Olha, me vê entrando lá todo dia. Professor, após esse ato assim brutal, como que fica a cabeça dessa mulher? Nossa, aí nós saímos daquela desconstrução, entramos Uma devastação. num nível de violência que ela está chocadíssima, ela está pré-morta. Eu peço licença poética aqui, ela está pré-morta. Nós vamos ter que fazer um trabalho de reconstrução, não é? De uma mulher que vive uma experiência dessa de anos de análise, não é? De terapia e, mais do que isso, em muitos casos, com suporte medicamentoso, porque torna-se patológico. Mas eu acho que para ela entrar num elevador nunca mais vai ser mais a mesma coisa. Pois, exatamente. Ela não vai querer entrar no elevador, Acho que ela não vai querer se relacionar com outro homem, porque ela vai entender que essa é a linguagem masculina. Acho que o cérebro entra em alerta também, ela vai ter aversão a tudo, o meio social dela. E talvez ela estão trabalhando, os médicos, pelo que eu vi, mas pode acontecer com ela. Quer dizer, ela vai se olhar no espelho todo dia e vai lembrar. Sim, claro, com certeza absoluta. Isso aí é absoluto, né? Isso aí é certeza Espero absoluta. que não fique com sequela. E assim, uma preocupação nossa, né, quem trabalha na área da saúde, da segurança, mesmo depois de atos brutais, algumas mulheres permanecem nesse relacionamento. Então Eu saí do ciclo, vou começar, porque eu já vai até na área mais do psicológico, né? O que a gente vê na delegacia, que a gente não tem um conhecimento científico como ele tem, Sim. que é muito difícil a mulher sair do ciclo da violência doméstica. O que é esses ciclos? Não sei se você começa com a fase do amor, depois vem a primeira agressão, que é essa verbal em geral, depois física. Nesse momento a mulher decide tomar uma decisão, mas depois ele volta à fase do amor e volta nesse ciclo. É muito difícil por causa de toda essa questão que a gente vem falando até agora. Da cultura, que se ela viu na casa dela algumas vezes, ou viu na vizinha, ou viu na avó, e outra porque nós estamos falando de uma família, não é fácil você abandonar tudo isso. Ela quer acreditar que ele melhora. Ela vai ter que abrir mão, né, de tudo, né? De algo que ela acreditou muito, que foi um casamento, uma família construída. Ela vai ter que enfrentar os pais, os irmãos, os cunhados, ter que dizer:
eu estou vivendo essa situação, eu estou vivendo esse Mas sabe o que eu inferno. vi também? Desculpa, pode terminar. Então, porque eu sinto que ela foge disso Eu vi falando, você naturalmente. que é psicanalista, que a mulher, então ela se apaixonou por aquele homem, que é aquela paixão. Quando ele volta para essa fase do amor, ela reata o relacionamento na esperança de voltar a viver aquela fase. Por causa daquela fase, que foram 11 meses, ela busca isso. Ela tenta, né, resgatar. É. Mas não existe mais essa possibilidade. Não, mas na cabeça dela Na ainda cabeça dela não dá tenta resgatar. Quem sabe ele melhora. tem. Não, dessa vez ele parece Vai- que está ele vai falando a mudar. verdade. E talvez naquele minuto ele até acredite também, mas ele mesmo não consegue. Então, Deixa de ser diante, quem ele é, né? diante desse caso aí, eu fiquei assim até chocada, porque o agressor está Posso preso. aproveitar teu canal? Gente, Claro. quando alguém, uma vizinha, um amigo, desabafa com você e ela reata, não é para Pode julgar, não é fácil. Não é A pessoa fácil. sair desse ciclo, a gente Exatamente. deve sempre acolher. E aí, desse caso, eu fiquei assim, ele recebeu mais de 1.500 e-mails de Você mulheres. Assim, mulheres, E assim, vi eu isso. fiquei estarrecida porque Pretendentes. depois eu Mulheres se oferecendo, não se oferecendo, se oferecendo para ter um relacionamento. né? Mas porque essas mulheres se Pretendentes. enxergam como vítima, a senhora acredita que é isso? É, Que seja isso? Elas se vê nesse papel É difícil, porque é mano. muito difícil. Você assistiu uma cena brutal. Isso é Na uma minha neurose. opinião, Eu acho que ela não chega assistiu a ser e ela uma não. neurose Eu coletiva, acho que ela né? não assistiu ou ela Assistiu. não entrou em nenhum caso que ele Muitas foi acham agressor. que ela, as mulheres, a gente acredita, a gente, né? Eu também sou mulher, pode acreditar que ela é diferente, que com ela vai ser Vai ser diferente. Ela não vê que o problema é com ele, ainda por causa dessa cultura nossa. O que ela fez? Quantas pessoas? O que ela fez que ele bateu? Não importa o que ela fez. Tem Mas muita aí- gente pensando nisso, mulheres e homens. Sim, É. mulheres e homens. Isso é geral. O que ela Mulheres e fez homens. para levar essa Pra ele ficar desse pancada jeito? toda? E sabe o que eu ouvi? Não, se ela traiu, então tá justo. Ué, onde que tá escrito no código que é quando trai? Aliás, nem crime não é. Como se houvesse justificativa Justificativa. Então, É. às vezes, por que elas... para um ato violento desse. Isso é só conjectura, não tem estudo Sim. disso. Por que essas mulheres mandaram esses e-mails? Talvez elas pensam, por essa nossa cultura, que a culpa é da vítima. Mas eu ainda acredito que elas se vê só no lugar de vítima. Sim. Elas se vê no lugar que elas têm que apanhar, que merecem apanhar. Acho que é uma doença. Acho que precisa ser Não, tratada. eu acho que ninguém quer Eu apanhar. acredito que elas têm que ser tratadas, porque ela Olha, não gente. se vê num outro papel. Eu não, Num olha, outro papel eu não sei, empoderado, mas eu de não posso- empoderamento. não Eu acho que elas não consegue se ver. conseguem. Eu não acho que juro, não acho que dessas 1.500 se inscreveram. Posso estar enganado. Só acho. Ela pensa assim, vou ficar com ele que eu vou apanhar, vou tomar 60 açúcar. Eu não acho. Não consigo acreditar que alguma mulher escreveu uma carta para ele, acreditando que ela vai passar pela mesma coisa. Eu, na minha opinião, experiência, ela pensa que ele é diferente. Ela pensa que vai Ele mudar é bonito, ele. Isso. Ela Isso. pensa que vai mudar É ele. ilusão, mas sim, pensa. É complicado. Complicadíssimo. Mas não é só o silêncio, o medo que define a mulher dentro do relacionamento, né? A insegurança financeira também, Exatamente. psicológica, né? O cuidado Dependência com os emocional. filhos, a dependência emocional. Muito elas falam dos filhos, né? Sim. Não quer largar os filhos, não Sim, quer sim. que os filhos sofram Sofram. a separação. Você sabe que esse é o motivo que elas ficam e também é o motivo que elas saem. Quando a agressão passa para os filhos, é o motivo número 1. Que elas decidem realmente não basta de vez. Sem dúvida, é isso mesmo. É verdade. Não, verdade. Isso eu já não tirei da minha cabeça, isso é estudo mesmo. Porque assim, tem casos em que a mulher, ela suporta a violência enquanto é com ela. Quando Isso. chega nos E fica filhos, pelos porque filhos. Ah, vou ficar e pelos fica pelos filhos, mas começa a afetar os filhos de tal maneira que ela ganha força para retirar Sim. os filhos daquela Os filhos, situação. Paradoxalmente, É. o motivo que ela fica é o motivo que ela sai. O Exatamente. principal motivo, tem outros também, né? Mas é o número 1. O que a doutora Patrícia citou aqui é muito importante, né? O acolhimento, o não julgamento. E é uma rede realmente de acolhimento que nós precisamos ter enquanto mulher para tirar aquela mulher do ciclo da violência, né? É o diferencial É o da Delegacia de diferencial. Defesa da Mulher. Então, Da na Patrulha Maria da Penha. até mesmo na DDM, pós-BO, como que funciona, qual que é o canal de denúncia, o que a senhora tem? Pós-BO, Pós-BO, fez o BO. fez o BO. Aí, pelo Polícia Civil, a gente continua dando andamento na investigação. Mas temos a rede de apoio, que é onde fornece apoio psicológico, às vezes um curso de especialização para que ela possa ir para o mercado de trabalho, o apoio social e da área da saúde também. Então, a rede de apoio junto com a DDM é o que faz a diferença. Cursos tem muitos também da mulher, de se autoafirmar. Como é que chama? Empoderamento, Psicológicos, de é. empoderamento, tem vários. E Isso qual, ajuda e muito. qual que é o canal de denúncia que a mulher, através da Polícia Civil,
Não, canal de vamos lembrar denúncia. sempre que quando a situação sai do controle, não é BO. É 190, 153. O bicho pegou, são esses os canais. Passou esse momento ali de emergência, aí ela pode registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, que fica na Constável Romano 3.230, 24 horas, 7 dias por semana, ou pelo celular, no boletim de ocorrência eletrônico. O pessoal vai colocar aí o link para a pessoa entrar. Também, de forma anônima, o Disque 180. Funciona. Ah, mas funciona? Funciona. É um canal nacional. A pessoa faz a denúncia de forma... Ah, isso aqui aconteceu onde? Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Aconteceu em Mococa, Rio de Janeiro. Tudo é distribuído. Todas vêm para minhas mãos. A gente manda para a investigação em geral, né? Porque você sabe se aquela denúncia, por ser anônima, precisa ser confirmada. Feito isso, nós somos obrigados a devolver a resposta para esse canal 180. Então, não vai para a gaveta. Então, tá aí os canais. Não, e é muito importante até mesmo do BO eletrônico, né? Eu tive acesso de fazer um BO eletrônico e a agilidade e a não exposição e a agilidade é muito mais rápido do que você ir ali. E eu leio e vem todos para mim nesse momento. Sempre eu vejo todos. E ali ela pede a medida protetiva, que vai na mesma velocidade que quem foi ali na DDM. É analisado por um delegado e pelo juiz depois. É, porque fica um juiz de plantão também para expedir essas medidas, né? Isso é muito veio importante. Com o COVID, né? Que foi ruim, mas trouxe essa facilidade. Sim. Eu achei muito válido, porque o BO online, ele tira a mulher daquele papel de exposição, né? Não e assim, você consegue fazer na sua casa e nem tem como chegar até ali. Se tem um carro na família, ele vai levar ela para você ver? Exatamente. Então ali ela faz no banheiro, ela faz pronto. Isso mesmo. Nossa, muito bom. Professor, sim. Essas mulheres que passou por todo esse ciclo, o que o senhor indica, o que o senhor fala para essas mulheres sair do silêncio? Eu dou esse conselho, sair do silêncio, né, denunciar sim, né, se tiver medo de buscar as autoridades policiais, né, busque na família apoio, inicialmente, né, alguém de confiança dentro da família, é importante, um a família irmão, fortalece a mulher, um amigo, é a rede de apoio dela. Rede de apoio. Crie uma estrutura de sustentação para poder enfrentar, porque é importante enfrentar. É importante enfrentar, porque a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Porque situações gravíssimas, como a gente viu há pouco aí, a cena do elevador, situações gravíssimas, que pode levar à morte, com certeza absoluta, mas muito mais do que isso até, porque a morte pode ser até a solução final. Talvez tem mulheres pedindo a morte como solução final, né? O melhor é enfrentar, para não deixar que isso aconteça, não deixar que ela seja destruída enquanto pessoa, desconstruída enquanto ser. Busque apoio dentro da sua comunidade. Tem ONGs, né, que apoiam as mulheres nessa situação, dentro da sua família. Se você não encontra apoio na sua família também, procure amigos no seu ambiente de trabalho, no seu condomínio, no seu bairro, que certamente alguém vai te ajudar. Agora, denuncie, não viva com isso, porque isso vai ser a destruição da sua vida e dos seus filhos que você está protegendo. Sim. Sim. Se fala assim, porque ele é um bom pai. Uma vez falaram isso para mim no plantão, eu falei, um bom pai? O que ele está ensinando para o seu filho? O que é ser bom pai, né? O que ele está ensinando para a tua filha? Que a mãe ela pode ser agredida por quem ama, pelo marido. Isso é ser bom pai? Complicado. Porque sustentar, desculpa, você sustenta até um animal de estimação que você traz para tua casa. É verdade. A psicanálise e a reconstrução, como que ela pode ajudar essa mulher, professor? A proposta da psicanálise é escuta, né? E a escuta, além de outras técnicas, né, mas a escuta é o melhor caminho da psicanálise para que as pessoas, ao se expor, né, com um terapeuta, com um psicanalista ou com um psicólogo, ela, na verdade, está falando desse eu dela, das dores dela, do sofrimento dela. Cada sessão de terapia, cada sessão de análise é um conforto que traz para a alma,
né? Porque é uma maneira de você encontrar com as suas dores e buscar a solução para os seus conflitos interiores. Porque muitas dessas mulheres, elas trazem dores também da sua infância, também da sua adolescência. Eles falam que a gente tranca no armário, né? Deixa lá os esqueletinhos no armário e tem hora que você precisa olhar para eles. E precisam resolver isso, né? Para sair dessa situação, ela precisa primeiro se fortalecer interiormente, né? Voltar a se construir. A psicanálise faz isso e vai nascer alguém diferente, com força, né? Com vontade de viver, que é isso que é fundamental. Essas mulheres que estão nos assistindo, que estão em silêncio, que estão passando por esse tipo de violência, que mensagem a senhora deixaria para elas? Eu reforçaria para elas denunciarem que elas não estão sozinhas, tem toda uma rede de apoio, que ela não precisa ter vergonha, ela não vai ser julgada, que ela vá até a delegacia, que ela faça a casa, ou da própria casa. Né? Então, que ela não está sozinha, a mensagem é essa, e que ela tenha sempre na DDM um lugar ali de escuta, e saiba que a gente vai responsabilizar os agressores para que não aconteça de novo. Professor, qual a mensagem o senhor deixa para essas mulheres que ainda estão em silêncio? Denuncie e procurem a felicidade, porque ela existe dentro de cada um de vocês. Quero falar para vocês que estão nos assistindo agora, você não está sozinha. Denuncie. Disque 150, Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Disque Central de Atendimento à Mulher, 180, ou até pelo WhatsApp, anonimamente, 61 9610 0180. Polícia Militar. Entre na delegacia online. Por lá você pode fazer no sigilo da sua casa também, ter esse acolhimento. Porque você não está sozinha. Estamos juntas. E passo aqui também para agradecer, doutora Patrícia. Muito obrigado. Muito obrigado, porque nós temos que falar sobre isso. Obrigado por estar participando desse podcast, né? Sempre precisar, pode chamar. Professor, foi um grande aprendizado, uma experiência. Pena que é pouco tempo, espero que o senhor retorne aqui também para nós falarmos sobre a parte da educação, né, com as crianças. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, né, pela iniciativa aí do programa. Fantástico isso, né? Buscar sempre, através dessa ferramenta fantástica que é a tecnologia, esclarecer a sociedade, né, e mostrar, no caso das mulheres, que elas não estão só. Né? Você está apoiando, a polícia está apoiando, nós, especialistas, estamos apoiando. Obrigada a vocês que ficaram até aqui conosco no Pode Gi, e até o próximo episódio.